convidar o Eduardo para ele estar agradecendo a Deus por esse dia. Bom dia. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Pai, pelo que tu és e não somente pelo que tu fazes por nós. Te louvamos, ó Pai, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Te louvamos pelo poder estar aqui na tua casa, poder estar em comunhão com os irmãos e estar podendo louvar e engrandecer o seu nome, ó Pai, através deste culto, ó Pai, que tu possa estar recebendo e que o nosso melhor esteja sendo colocado aqui, ó Pai, nesta manhã. Te louvamos, ó Pai, pela EBD, na nossa igreja, e onde ela é ouvida, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, mais pessoas possam estar dando valor ao estudo da Tua Palavra, ó Pai, pelo mundo, ó Pai. Que nós possamos estar propagando com orgulho, ó Pai, que a EBD é fonte realmente de aprendizado e de vida, ó Pai, e que nós possamos estar praticando também a Tua Palavra. Mas Tu possa estar abençoando todas as pessoas que fazem parte desse trabalho, desse projeto, por todos os lugares do mundo, ó Pai, que é a divulgação da Tua Palavra e o estudo da Tua Palavra. Obrigado por tudo, obrigado pelo dia de hoje. Abençoe, ó Pai, tudo que será feito, que seja o nosso melhor, Pai. Abençoe Tua Palavra que será trazida também. Abençoe o pastor Israel. Abençoe os nossos pastores também daqui da nossa igreja. Que Tu possa estar na direção de todas as coisas. Abençoe a Tua serva que está na direção. Que em nome de Jesus, tudo que for feito aqui seja realmente o Teu agrado e seja, acreditamos ser que partiu do Teu coração para o coração de nossos corações, aliás. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor e vamos agradecer por tudo que Tu tem nos feito. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar entoando o hino 301 do cantor cristão, Creio Observar.
Amém. Vamos estar passando agora para os nossos avisos. Alguém gostaria de dar algum aviso? Irmãos, após saudá-los, eu quero dizer que hoje tem o almoço, né, em prol do mutirão evangelístico social, que estaremos realizando no dia 16 de abril. O almoço é panqueca, feijão, arroz, uma salada de legumes, né, feita com muito amor e carinho. Né, esperamos que os irmãos fiquem à vontade, né? Nós colocamos a placa ali para o pessoal aí da nossa comunidade e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Apenas para lembrar aos líderes de departamento que nós teremos hoje uma reunião após o culto da manhã, aqui mesmo no templo, né? A ideia é não passar de 10, 15 minutos. A gente precisa conversar com vocês um pouquinho. Então, acabou o culto, logo em seguida nós já estaremos aqui junto com o pastor para poder conversar com os irmãos, os líderes dos departamentos de nossa igreja. Desculpa, irmão, bom dia. Hoje nós estaremos comemorando o aniversário do ID com dança e do Ministério Peniel, onde estaremos recebendo os familiares das meninas e com certeza será um dia de bênção. E nós contamos com a presença dos irmãos aí, dando aquele apoio, recebendo os familiares das meninas. Nós temos alguns familiares que não são crentes, inclusive temos famílias inteiras que são macumbeiras que estarão hoje aqui na igreja, e nós esperamos que os irmãos venham e colaborem conosco aí nessa apresentação que estaremos fazendo. Elas estão animadas, muito animadas, e que desde já eu queria também que os irmãos orassem pelo culto da noite, onde eu tenho certeza que o Espírito Santo estará pairando sobre nós aqui, e quem sabe teremos conversões aos pés de Jesus. Obrigado. É só para lembrar ali que o irmão Orlando falou, o almoço é R$10, tá, gente? Por R$10 a gente vai almoçar hoje. Bom dia, irmãos. Os irmãos já até sabem o que eu vim fazer, né? Chamar quem, né? Você também, tá? Você também, linda. Hoje a nossa sessão da MCA, às 17h30. E sujeita a mudanças, tá bom? Pela nossa sessão vai estar sujeita a mudanças de dia para a sessão. Então, hoje às 17h30, estarei aqui com os irmãos, com as irmãs, para a nossa sessão. E as irmãs que ainda não fazem parte da MCA, as irmãs que eu estou olhando para elas, elas nem olham para mim de medo, estou convidando elas para participar da MCA. A MCA é uma bênção, tem sido assim, para quem participa tem sido bênção, e também Deus sempre convoca as mulheres para trabalhar mais. Às terças-feiras nós sempre estamos aqui, mas nessa próxima terça não haverá tempo para a mulher, tá bom? É para avisar as irmãs que não haverá essa terça, haverá na outra terça. Então, as irmãs já estão convocadas, as nossas terças, quando nós temos, é às 19 horas, tá bom? São, né? Às 19 horas. Então, conto com a colaboração das irmãs hoje para a nossa sessão e temos mudanças a tratar. Mais algum aviso? Não? A prática da palavra de Deus nos leva a adorar ao Senhor com sinceridade de coração. Nós vamos estar recitando o nosso tema, Divisa, e vamos cantar a música do mês do EBD. Vamos ler todos juntos? Não, está errado. É EBD, envolva-se e cresça. Vamos falar todos juntos? EBD, envolva-se e cresça. Divisa. Antes cresci na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18a. Sou mensageira, eu tenho que falar tudo, irmãos. Vou chamar a Patrícia, ela vai estar, e a Edneia também.
Elas vão estar ensinando a igreja uma música da Fernanda Brum, que é bem conhecida, antiga, mas conhecida, que a gente vai estar cantando durante todo esse mês. Ensinando não, a gente vai estar cantando junto, aprendendo junto. Tempo de Crescer, da Fernanda Brum. Vou te amar para sempre, meu Senhor, e vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. Nesse andar contigo eu ouço um sim, mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Despojar tudo o que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. E nesse andar contigo eu ouço um sim, mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo o que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Despojar tudo o que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Amém. Hoje foi para aprender
podem botar no YouTube, que hoje a gente tem essa tecnologia, para a gente cantar bem bonito na semana que vem. Eu vou chamar a irmã Luísa Helena, ela se encontra. Ela vai estar recitando uma poesia. Logo após, as crianças vão estar com a oportunidade. Bom dia, irmãos. Nós estamos no mês da EBD, conforme a irmã falou, né? E não poderemos deixar de homenagear ela, que é a nossa fonte de sabedoria, é o nosso manar espiritual, a Bíblia. Como te quero, minha Bíblia amada, e te admiro no esplendor da luz, que irradias ao contar a história, cheia de lances de renúncia e glória, do meu querido Salvador Jesus. Tudo o que sei, aos teus ensinos devo. Tudo o que faço é inspirado em ti. Se toscanejo, vem beijar minha fronte. Em minha vida, és o meu santo monte, lá onde esqueço o quanto já sofri. Em ti, Jesus, o mestre amado e puro, está presente do princípio ao fim. Em cada história, profecia ou canto, do Salvador se descortina o manto. Quero sorrindo por te ver assim. És a amiga, a companheira dócil, o grulho manto, o relicário meu, o fino orvalho, o néctar descendente, a conselheira que o Senhor me deu. Minha amiga, minha Bíblia amada, a tumba almejo te levar um dia, quando da morte já sentir o efeito e for levada ao meu profundo leito, desejo sigas a minha companhia. Ao ressurgir no chamamento santo, rompendo o manto, sem da morte o véu, te abraçarei contra meu peito em luz, te mostrarei ao meu Senhor Jesus, e subiremos, tu comigo, ao céu.
Nós vamos ter um momento missionário com o irmão Jean. Bom dia, irmãos. Hoje me deram a incumbência de fazer o momento missionário. Agradeço pela irmã Jennifer. Gostaria de estar lendo com os irmãos o tema e a divisa. Gostaria que os irmãos se pusessem de pé neste momento, para estarmos lendo. Vamos lá, o tema é Leve Esperança. Mais uma vez, leve esperança. Forte. Mulher diz, em seu nome as nações louvarão sua esperança. Amém. Gostaria de estar chamando o irmão Elton para estar entoando o cântico tema desta campanha.
realmente foi um pedido da Jennifer. Os irmãos podem se assentar. Ela pediu para estar trazendo uma notícia referente a missões. Aí eu consultei o site de missões da Junta Mundial. Eu não sei se os irmãos acompanharam sobre um ataque aos cristãos lá no Paquistão, no dia da Páscoa, em comemoração. Eu vou estar lendo uma notícia bem rápida, porque falaram que eu tenho que ser breve. Então, é bem curtinha. Enquanto o mundo cristão celebrava neste domingo de Páscoa, 27, a ressurreição de Cristo, a comunidade cristã do Paquistão foi alvo de um ataque com homem-bomba na cidade de Lahore. Pelo menos 72 pessoas morreram, a maioria mulheres e crianças. Os terroristas avisaram que continuarão com os ataques com os homens-bomba contra cristãos, que não vem por parte das autoridades paquistanesas esforços para protegê-los. Segundo a agência France Press, autoridades paquistanesas iniciaram hoje as buscas. Perdi aqui. Perdão. Achei. Buscas aos membros da facção do Talibã, leal ao Estado Islâmico, que reivindicou a responsabilidade por ataques a esse ataque suicida. É preciso orar pelas famílias das vítimas e também pela igreja sofredora do Paquistão, um país de maioria muçulmana e com regiões de influência e atuação de grupos extremistas como o Talibã. Interceda também para que os crentes paquistaneses resistam às adversidades e possam professar sua fé com liberdade e segurança, levando a outros a esperança em Cristo. Como é visto em outros países, eles não têm essa liberdade, como foi visto nesta notícia noticiado nos jornais, televisões, e que oremos pelo Paquistão, não só pelo Paquistão, e tantos outros países espalhados pela face da terra. Nós temos essa liberdade aqui, liberdades em termos de professarmos a nossa fé, de falarmos sobre o Evangelho para tantas pessoas que necessitam, né? Gostaria também de estar lembrando sobre esta caixinha aqui, muito bonita, por sinal, sobre a oferta de missões. Na hora que estará essa caixinha aqui no momento do ofertório, o irmão que sentiu o desejo e tiver condições de estar colaborando com missões, sinta-se à vontade. E gostaria de agora estar orando pelas famílias que perderam seus familiares, não só do Paquistão, mas em tantos outros casos que nós não tomamos nem conhecimento, né? Gostaria de estar convidando o irmão Orlando, se pudesse estar fazendo esse momento de oração por essas famílias que perderam seus familiares, e tantas outras, né, que a gente não toma conhecimento. Aqui também no Brasil também é resistência, e que possamos professar a palavra de Deus aonde nós estivermos. Obrigado. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor Deus bendito. Nós queremos, Senhor, Te agradecer por esse dia maravilhoso, Pai amado, Pai querido. Queremos Te pedir, ó Deus, que Tu esteja com cada missionário, Pai amado, que tem feito a Tua obra, Pai amada. Continua colocando, Senhor, em seus corações que essa missão é muito especial, é uma missão ímpar, Senhor, uma missão que vem de Ti, ó Deus, que posso sentir, Senhor, sendo capacitado por Ti, Senhor, protegido, guardados por Ti, Pai amado. Que Tu esteja com cada um, Senhor, quem se encontra longe, Senhor, dos seus familiares, Senhor, mas, Senhor, estão fazendo, Senhor, a Tua obra, Pai amado. Cuida de cada um, Pai amado, que nós aqui, Senhor, que não podemos, Senhor, estar lá, que possamos fazer missão, Senhor, em nossa localidade, Pai amado, pregando o Teu Evangelho e ganhando muitas almas para Ti, Senhor. Que essa igreja, Senhor, seja um farol nesta comunidade e dê muito fruto para Ti, ó Deus, fazendo missões, Senhor. Mas carecemos muito, Senhor, que Tu nos capacite, Senhor, que Tu nos unja, Senhor, assim como todos os missionários da face da terra. Muito obrigado, Senhor. Se não podemos ir, Senhor, que arda em nossos corações, Senhor, o desejo de contribuir, Pai amado, para que todos sejam supridos, Senhor, por Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, porque temos uma igreja que já faz missões, Pai amado, que o nosso desejo, Senhor, que nos dê condições de fazer muito mais ainda. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Abençoa, Senhor, tudo que fizermos, Senhor, e o que for feito, Senhor, seja para a Tua honra e glória. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.
Nós vamos estar dedicando nossos dízimos e ofertas. Tem algum aniversariante essa semana? Irmã Neuza da Silva Barretos e Eli, aniversário de casamento. Irmã Jacire e pastor Orecino. Gostaria que o pastor Orecino... Karina está fazendo prova, não está aqui hoje. Irmão Orecino poderia vir aqui na frente para os cumprimentos da igreja. Nós vamos estar entoando o hino 295 do Cantor Cristão.
mensageiro desta manhã. Logo após, o pastor Reinaldo estará com a ceia do Senhor. O pastor Reinaldo falou para mim que ele ia ficar hoje sentado com a esposa dele, mas ele me daria a honra de estar pastor Aurecino aqui. Então, eu quero pedir o pastor Aurecino para ficar aqui do meu lado, né? Porque, né, eu não abro mão dessa honra, né, de ter o pastor Aurecino aqui do meu lado. Trago um abraço do Felipe para a igreja, da Gláucia. Não vou dizer que trago um abraço do meu netinho, né, porque ele ainda não está nessas condições ainda, né? Mas estivemos em São Paulo agora, nesse período de férias, e falei com o Felipe que sempre que eu venho aqui, o pessoal lembra dele, lembra da Gláucia, e muitos falaram, mais ou menos, né? E muitos falaram também sobre a questão do bebê deles, então levei a eles, no caso, as felicitações da igreja, e eles falaram que era para agradecer a igreja aí pelas preocupações, pelas orações, e pelas brincadeiras também, né? Que algumas pessoas chegaram a mandar até umas fraldinhas, né? Que o Felipe pediu fralda, e o pessoal mandou, e tudo isso, né? É muito bom que nós estejamos essa comunhão. Eu sou o pastor Israel, fui membro daqui, acredito que todos aqui me conhecem, né? Muito poucos não me conhecem, mas vou pedir a minha esposa Dulcilene, caso alguém não nos conheça, né? Para ela ficar em pé, né? Acredito que a maioria da igreja conheça a Dulcilene. O Gabriel todo mundo conhece, mas talvez alguém não sabe que o Gabriel é meu filho, né? Então, o Gabriel é meu filho. O Gabriel, ele congrega aqui porque nós fomos para Vila Gabriela. E Gabriel estava fazendo um curso, ele chegou aí com a gente, depois ele teve que ficar para o curso, e a partir daí ele continuou, na verdade, congregando aqui. A gente vê assim, o nosso Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Nós pedimos a carta dos 3, mas eu não sei por que Jardim Carioca não mandou a carta do Gabriel, né? E acabou que ficou mais fácil, né? Então, o Gabriel ainda continuava como membro aqui, e ele teve que fazer um curso e teve que continuar aqui pelo Rio. A gente não teve condições de levar o Gabriel, e Gabriel continua trabalhando, sendo membro aqui da igreja. E agradeço muito aos irmãos também por isso, por estarem cuidando também aí do meu menino. Sem mais delongas, a irmã Karina me fez o convite, né? E eu fiquei pensando nesse tema. A princípio, no tema de vocês. Qual era o tema de vocês mesmo, do EBD? Eu tenho ele anotado aqui, mas eu queria saber se a igreja lembra, né? EBD, envolva e cresça. E eu fiquei pensando, e eu fiquei fazendo algumas perguntas para o tema. O que esse tema quer dizer para mim? Eu perguntei o tema, o que você quer dizer para mim? Me envolver e crescer. E eu fiquei pensando lá em casa, atrás da padaria, quando eu tinha padaria, né? Atrás da padaria tinha uma árvore, que era uma mangueira, e uma outra árvore, uma parreira, ela foi se envolvendo na mangueira, e foi crescendo, 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 e matou a mangueira. E eu falei, rapaz, não é bem isso não, né? Eu acho que não é bem esse o foco. Pensei na parreira de uva, e aí me lembrei do crescimento, a princípio, que a gente percebe em algumas pessoas. E nós temos algumas pessoas que elas, no seu crescimento, elas fazem igual a parreira, né? Ela vai se envolvendo e ela vai minando a força, a energia das outras pessoas de uma maneira, e elas vão como que destruindo os outros. E elas se envolvem na vida de determinadas pessoas, e elas crescem, mas elas vão destruindo, e quando a gente percebe, ela acaba se destruindo também. E eu falei assim, esse eu acho que não é a resposta que o tema estava sugerindo. E aí lembrei de um exemplo de um conhecido meu. Ele plantou uma parreirazinha de uva, a uva ela foi crescendo, e a parreira foi se envolvendo, e ela acabou se envolvendo na fiação, que levava energia para a casa dele e para o vizinho. E o fio foi enrolando, enrolando, e eu não sabia que a parreira de uva tinha tanta força, mas ela se enrolou no fio de uma maneira tão grande que ela fez com que os fios apodrecessem e fechou um curto. E a casa do vizinho ficou sem energia.
E aí ele me chamou para ir lá, a gente foi lá, resolveu o problema. Tivemos que trocar o ramal, porque a Light não foi lá para trocar. Mas o interessante é que, no decorrer dessa confusão que houve na vida desse conhecido e do seu vizinho, a gente foi em alguns lugares para poder comprar o material, para comprar fio, comprar as coisas que deveriam ser compradas para resolver esse problema. E nessa confusão ele perde seus documentos. Ele é advogado, e ele falou, poxa, minha carteira da OAB está lá, meu cartão de crédito, dinheiro tem pouco, mas tem muita coisa importante lá, contato de algumas pessoas. Vê para mim se você, na loja que a gente comprou o material, que é perto no caso é aqui na Luminosa, aí eu fui lá na Luminosa, olhei, falei, não achei. E a gente ficou conversando por telefone, daqui a pouco ele mandou um WhatsApp para mim, falou assim, irmão Israel, ele também é evangélico, falou assim, olha, tudo tem um propósito, então eu vou esperar no Senhor. E depois, 2 dias ou 3 dias depois, recebo outra mensagem dele no WhatsApp, ele falando que ele havia achado o documento. E foi assim que se deu. O rapaz ligou para ele e disse que achou a carteira dele. E na carteira dele tinha um cartão da lavanderia que ele costumava lavar o terno. Então ele ligou para a lavanderia, o pessoal da lavanderia deu o contato dele, e aí ele pegou e foi lá para pegar a carteira, os documentos. Estava a carteira, documento, a carteirinha da OAB, dinheiro, estava tudo no lugar. E ele pegou e foi conversar com essa pessoa. E essa pessoa estava desviada do Evangelho. E naquele momento ele falou de Cristo para aquela pessoa, e aquela pessoa voltou para Cristo. E aí ele mandou esse testemunho para mim. E eu falei assim, gente, como é maravilhoso. O nosso Deus, ele nos usa de uma maneira que a gente sequer imagina. E aí eu, comprei uma moto agora para ir para o trabalho. E um dia desse eu fui atropelado por uma Kombi. Caí, me machuquei todo e fiquei, isso aconteceu depois que aconteceu essa situação com meu amigo. E caí, levei um tombo, fiquei com o braço machucado, todo dolorido, e fiquei pensando, Senhor, e veio aquela coisa na minha cabeça de propósito. Eu fiquei pensando, que propósito poderia ser, eu ser atropelado de moto, quebrei a moto, caí, me machuquei. E em meio àquilo tudo eu pensei, eu fiz uma introspectiva, falei assim, alguma coisa na minha vida pode estar errada. E eu fiquei puxando, não lembrei de nada. Eu falei, qual o outro propósito? E aí na hora eu virei para o pessoal que estava dentro da Kombi e falei assim, vem cá, vocês são crentes? Aí o senhor falou assim, não, eu sou católico. Aí a senhora falou assim, eu sou desviada. Eu falei assim, então é isso. Aí eu virei e mostrei o braço para ela, a senhora está vendo isso aqui? A senhora está vendo meu braço machucado, a minha moto quebrada? Quantas pessoas mais o Senhor vai ter que machucar? Quantos acidentes mais o Senhor vai ter que ocasionar para que a senhora volte para Cristo? E a senhora regalou o olho, ficou boca aberta olhando para mim, porque ela não esperava aquilo, como eu também não esperava. Mas eu quero dizer para isso que quando nós nos envolvemos com Cristo, Ele nos usa da maneira que Ele quer. Se Ele quiser me derrubar de moto de novo, Ele vai me derrubar da moto outras vezes. Se Ele quiser que aconteça um acidente no meu carro, isso vai acontecer. Mas não é só nessas coisas drásticas que o Senhor quer nos usar. Nós podemos nos envolver e crescer com Cristo em todos os lugares que nós passamos. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja. E eu costumo sempre falar uma coisa que o mais difícil para nós é sermos crentes dentro de casa. É onde nós devemos nos envolver mais e crescer. E nós temos esquecido muito dessas coisas. O Senhor, Ele tem nos chamado para mostrar para os nossos vizinhos, para mostrar para as nossas famílias o quanto é bom servi-lo. A gente tem vivido hoje, hoje a gente falou até, consegui matar a minha saudade da minha classe, Eu era professor lá embaixo e foi muito bom estar ali na IBD hoje. E a gente pôde conversar sobre o evangelho que está sendo pregado hoje. E é interessante que esse evangelho é um evangelho diferente, um evangelho de facilidades, onde é muito fácil ser crente, onde a gente não precisa se envolver, na verdade, com a palavra de Deus, mas a gente se envolve um com o outro e consegue tirar do outro tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de bom para nós. Mas não é esse o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele tem sido esquecido. Mas é o Evangelho que nós devemos estar vivendo. Vamos abrir as nossas Bíblias
em Lucas, capítulo 25, capítulo 11, do verso 25 a 30. E tendo voltado, encontra varrida e ardonada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: Bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E o sinal, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Senhor, fala nesta manhã, ó Pai, para nós, principalmente para mim, ó Pai, para que possamos estar, ó Pai, a cada dia mais e mais nos envolvendo e crescendo contigo, Senhor. Nós vemos que a mulher exclama, ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Eu, quando estava lendo a Bíblia e comecei a procurar, fazendo a pergunta para o nosso tema, e o nosso tema começa a me responder o seguinte: eu preciso me envolver e crescer. E como eu vou estar me envolvendo e crescendo? Eu pude estar pensando em algumas coisas que podem me trazer um envolvimento e um crescimento, que é ouvir a palavra do Senhor, que é guardar a palavra do Senhor na minha vida, que é não esperar, porque às vezes nós estamos esperando, igual o evangelho de hoje, como o evangelho de hoje tem sido pregado, nós estamos esperando, na verdade, um grande milagre, nós queremos fazer uma grande obra, e a partir dessa grande obra, ou desse grande milagre, que eventualmente vai acontecer na minha vida, aí sim, aí eu me entrego totalmente nas mãos de Cristo. Eu preciso que haja alguma grande coisa na minha vida, ou na vida da minha igreja, para que a partir daí, eu possa então me envolver mais. E o Senhor nos chama para fazer às vezes coisas pequenas. Às vezes eu vejo pessoas louvando e engrandecendo o nome do Senhor com coisas muito pequenas. Pessoas que ajudam até às vezes uma outra pessoa a atravessar a rua. Eu tive uma experiência muito interessante com uma senhora. Ela fez as compras dela e tinha 4 bolsas. E ela foi carregando as bolsas até um poste. E ela largava 2 bolsas num poste, voltava, ia no outro poste, pegava as outras 2 bolsas e assim ela foi. E eu ia num quarteirão direto, percebi assim, essa senhora vai andar esse quarteirão inteiro dessa forma. E eu passei, peguei, ela passou, estava na minha frente, eu peguei as 2 bolsas que estavam no poste e fui caminhando, me aproximei a ela e fui caminhando. E quando ela parou no outro poste, ela foi abaixar, ela virou e me viu com as outras 2 bolsas dela. Ela olhou para mim, deu um sorriso, abaixou a cabeça, virou e foi embora. E ela não parou mais. E ela foi até um determinado ponto e quando ela chegou, assim, virou para mim, já estou em casa. Muito obrigada. E que o Senhor te abençoe. Meus irmãos, quando eu vi nos olhos daquela senhora a gratidão, eu vi Deus me agradecendo por aquilo. E para mim não foi nada, era meu caminho, era só pegar aquelas 2 bolsas e caminhar com ela, foi fácil. Mas eu vejo Deus nessas pequenas coisas.
Eu não preciso que o Senhor faça um grande milagre na minha vida para que eu possa, na verdade, estar andando, caminhando, me envolvendo, crescendo com Ele. Há uma necessidade de crescimento, mas eu quero dizer que a necessidade de crescimento é sua. Há uma necessidade de que você se envolva mais com Cristo. Mas essa necessidade é sua. Não fique esperando que Deus lhe dê um grande sinal, pois o Senhor já tem lhe dado. A cada dia a mensagem do Senhor tem sido pregada daqui. A cada dia o Senhor tem falado ao teu ouvido e você não tem ouvido. Eu quero dizer para você que o grande sinal já foi dado, foi Cristo morrer na cruz do Calvário. E quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele dá um grande sinal para nós. E esse é o grande sinal que, na verdade, nós precisamos para, a partir daí, nos envolvermos mais com Cristo. Esse é o grande sinal que nós precisamos para que, a partir daí, nós possamos crescer com Ele. Às vezes nós achamos que podemos nos envolver e podemos crescer com Cristo estando nas nossas casas. E eu quero dizer para você que isso é impossível. Nós não conseguimos de maneira nenhuma nos envolver, nós não conseguimos de maneira nenhuma crescer com Cristo se não estivermos, na verdade, juntos com a igreja, vivendo em comunhão. E essa comunhão, ela faz parte disso tudo. A gente percebe Cristo vivendo a sua vida o tempo todo em comunhão. E há uma necessidade de que nós estejamos vivendo também em comunhão no nosso dia a dia. Vamos abrir nossas Bíblias em... Alguém, por favor, abra a sua Bíblia em Mateus 16, 15 e leia para mim, por favor. Marcos 16, 15. Marcos, desculpa. Marcos 16, 15. Pode ler. Eu vejo o nosso Jesus, primeiro ele nos faz um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, não é verdade? E no final ele fala que nós vamos encontrar descanso, não é verdade? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, né? E no final ele acaba dizendo que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. E eu fico imaginando agora isso acontecendo em nossas vidas. Eu entrego minhas vidas nas mãos de Jesus, né, pelo convite, e é isso que para mim, esse tema ele fala. Para eu me envolver, eu aceito o convite de Jesus, e a partir de eu receber o convite de Jesus, eu me envolvo, e a partir desse envolvimento, Jesus fala para mim, olha, você fica tranquilo, meu fardo é leve, o meu jugo, ele é suave, e você fica tranquilo comigo que você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas logo depois Jesus fala que é para eu cumprir o seu ID. E a partir do momento que eu passo a cumprir o ID de Jesus, eu vou suar na rua, porque eu vou estar andando pelas ruas, entregando folheto, evangelizando, pregando. Eu vou estar às vezes de terno, ou às vezes não, mas de qualquer forma, mesmo com a blusa curtinha, eu vou estar em alguns lugares quentes, eu vou estar suando. Eu vou entrar dentro da favela da Vintém, que é um lugar quente, e vou entregar folheto, vou falar de Cristo. Eu vou entrar em casas de pessoas que são menos abastadas, e essas casas são pequenas, e ali eu vou estar suando, eu vou estar me cansando, eu vou estar me fadigando. E eu pergunto a você, a promessa de Jesus não foi que a gente ia encontrar descanso? Mas Jesus fala que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. E em cada alma que se converte, em cada pessoa que se reconcilia com Cristo, em cada pessoa que encontra verdadeiramente, acaba se envolvendo com Cristo, a nossa alma se alegre e há descanso para ela. Mas a cada momento que nós vemos alguém se perder, nós nos entristecemos. A cada momento que nós percebemos alguém da nossa família que se envolve com drogas, alguém da nossa família que se envolve com prostituição, algum amigo nosso que a gente vê que está numa vida realmente perdida, nós nos entristecemos, ficamos tristes. Mas às vezes nós não fazemos nada para que possamos estar restaurando as nossas famílias. Às vezes nós ficamos de braços cruzados, mas o Senhor não nos chamou para isso. O teu chamado é um chamado específico. O Senhor tem te chamado, o Senhor tem me chamado para que eu possa me envolver, para que eu possa crescer nele. Mas não há uma condição de que eu receba esse convite,
Não há uma condição de eu me envolver com Cristo, não há uma condição de eu crescer com Cristo, se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver falando dele. O chamado de Cristo, ele exige envolvimento, ele exige crescimento. Lembro-me também do texto que fala, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo número 7. Segunda Coríntios, capítulo 4, do verso 7 em diante. Temos, porém, estes tesouros em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Eu vejo Jesus, no caso o apóstolo Paulo, ele falando para nós, mas eu vejo Jesus, ele preparando um evangelho perfeito. E eu não vejo Jesus nunca falando para nós coisas que eventualmente o evangelho não nos traria. Nós temos aflições, nós temos tribulações, nós temos dificuldades e nós temos passado muitas coisas complicadas. Nós vemos hoje, como o irmão falou aqui, deu o exemplo de missões, a igreja está sendo perseguida e a gente tem visto muitas coisas ruins acontecerem. Não seria conveniente até passar para a igreja, mas a nível de imagem, mas os muçulmanos têm pego às vezes o cristão e ele corta a cabeça do cristão com faca, e a faca não está nem bem amolada, porque ele demora muito para cortar, e a gente percebe pessoas sendo queimadas. Então o sofrimento que muitos estão passando hoje, a gente se entristece demais com isso, a gente sofre com isso, mas nós estamos vendo a igreja sendo perseguida lá fora, pessoas morrendo por amor do evangelho, e há uma necessidade de que nós aproveitemos a liberdade que temos. Há uma necessidade de que nós passemos por essas coisas, sabedores de que Cristo passou por coisas piores, e que tem irmãos hoje nossos sofrendo realmente também bastante, e nós ainda estamos esperando um grande sinal, uma grande coisa acontecer nas nossas vidas, para que a partir daí nós possamos verdadeiramente nos envolver mais com Cristo. O convite que o tema faz para nós: envolva-se e cresça. O convite que, na verdade, Jesus Cristo faz para você: envolva-se. Tem muitas áreas da nossa igreja que nós possamos estar trabalhando. Tem muitas áreas lá fora que nós possamos estar falando. Quantas pessoas, na verdade, da minha família hoje não conhecem a Cristo? Quantas pessoas hoje da sua família não têm envolvimento com o Evangelho? E quantas dessas pessoas, na verdade, procuram sempre a gente para poder se encontrar com Cristo? E quantas vezes nós vamos estar cruzando os braços,
quando alguém estiver necessitado de ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes o Senhor nos põe em situação que é justamente para que nós possamos estar dando testemunho da palavra do Senhor, e nós temos nos calado. O convite do tema é: envolva-se. Eu ouvi a irmã falando que é EBD, envolva-se e cresça. Mas eu queria mudar o nome da EBD e botar IBJC. Me permitem? IBJC, envolva-se e cresça. A nossa igreja, se me permite, pastor, falar a nossa igreja, né? A nossa igreja, ela está num local muito bom. A nossa igreja tem um ponto estratégico muito favorável. Nós temos aqui um hospital, nós temos aqui o depósito do Guanabara, nós temos aqui atrás uma favela, nós temos aqui atrás uma outra favela, e nós temos um campo muito grande para que nós possamos estar trabalhando. Eu me lembro quando nós fomos dentro da Vintém fazer aquele trabalho, que nós entramos dentro da Vintém e saímos por dentro das vielas falando de Cristo. Cadê a Claudinha? Cadê a Jennifer? Eu me lembro quando nós entramos naquela viela, que aquele rapaz, ele estava com a arma atravessada e ele não sabia onde colocava a arma quando nós começamos a falar de Cristo para ele. Essas pessoas, elas têm uma necessidade de Cristo tão grande, que quando nós começamos a pregar, eles se incomodam, porque não pela nossa presença ou pelo que nós, na verdade, temos para oferecer de nós mesmos, mas quando eles sentem a presença do Senhor, eles se quebrantam. E quando nós estávamos ali e falamos de Cristo para aquele homem, nós pregamos o Evangelho para ele. Ele queria esconder a arma, mas não tinha onde esconder. E ele chora, as lágrimas correm do seu rosto, porque o Espírito Santo do Senhor faz a obra. Quando nós nos envolvemos, verdadeiramente, nós crescemos. E o convite que a EBD faz para a igreja é IBJC, envolva-se e cresça. Eu queria que você aceitasse esse convite nesta manhã. Eu não vou fazer apelo, fique tranquilo. Eu queria que você aceitasse esse convite nesta manhã. Que no seu dia a dia você possa estar envolvido com o Senhor. Que no seu dia a dia você possa estar crescendo com Ele. Acorde 10 minutos antes, 20 minutos antes. Ganhe um tempo orando, ganhe um tempo lendo a Bíblia, ganhe um tempo vivendo em comunhão com os seus irmãos, com as pessoas da sua família. Ganhe um tempo a cada dia fazendo isso. E eu vou dizer para você, com certeza, você vai começar a colher coisas maravilhosas. Uma das melhores coisas que eu colhi quando eu passei a acordar de madrugada é que o Gabriel, ele acordava mais ou menos junto comigo. E uma coisa que eu vou dar esse testemunho que me trouxe muita alegria, foi acordar de madrugada um dia e abri a porta do quarto do Gabriel devagarinho, e quando eu fui ver, o Gabriel estava com a Bíblia dele de madrugada, lendo. E quando eu olhei aquilo, eu fechei a porta devagarinho e eu saí feliz da vida, quase dando pulos de alegria, porque ele, na época, ele acordava cedo, né, para ir para a escola, e era complicado o horário para ele poder ler a Bíblia, ele chegava em casa de noite, mas ele começou a fazer igual a mim. Eu acordo de madrugada e leio a Bíblia de madrugada e vou trabalhar. E eu pude ver que aquele exemplo, ele trouxe um resultado muito bom para o meu filho. Eu quero dizer para você que o seu exemplo, ele pode trazer um resultado muito grande para o seu filho. Ore pelo seu filho. Abençoe a vida do seu filho. Chame o seu filho para vir à igreja, mas continue orando, continue dando exemplo. Às vezes nós queremos uma grande coisa, às vezes nós esperamos que uma grande coisa aconteça. E a grande coisa que tem acontecido é nós estarmos vivendo em comunhão com Cristo. Igreja, aceite o convite, envolva-se e cresça. Amém? O valor arrecadado de missões nessa manhã foi de R$ 78. O pastor agora vai estar com a ceia e logo após pode estar fazendo o encerramento do culto. Obrigado. Agradecer ao pastor. Pastor, muito obrigado pela palavra que o pastor nos trouxe. Muito obrigado por essa palavra de desafio a que estejamos envolvidos na obra de Deus e crescendo na obra de Deus. Porque, sem dúvida alguma, nós não crescemos quando nós nos isolamos ou quando nós nos tornamos eremitas, como no passado fazia, mas crescemos no contato uns com os outros, no serviço uns
com os outros, trabalhando ao lado uns dos outros. Deus abençoe o pastor, a família. Muito obrigado à irmã também por estar presente. Gabriel lá muito feliz, é claro, mais do que todos nós, mas que Deus abençoe aos irmãos, que Deus abençoe o ministério, o trabalho, a vida do irmão em todos os aspectos. Passar a palavra para o pastor Aurecino, será ele que vai estar nessa manhã ministrando a ceia do Senhor a todos nós. Convido os colegas pastores a estarem aqui do meu lado, me dando proteção, nosso pastor Reinaldo, pastor Josias, pastor João Carlos, pastor Israel. Sem eles eu não posso fazer nada. Enquanto eles se aproximam e os diáconos também se aproximam dos seus lugares, eu quero dizer aos queridos irmãos sobre o nosso seminário. Nós estamos organizando para começarmos em maio, a partir de maio. Temos 22 nomes já listados, e eu quero dizer que aqueles irmãos, mesmo que não forem matriculados, poderão puxar uma cadeira e sentar para ouvir o pastor Israel falar sobre o Velho Testamento, o pastor Reinaldo falar sobre a história da igreja, e não farão parte da lista de chamada, mas farão parte da lista de alunos ouvintes. Eu estarei puxando uma cadeirinha para ouvir, assistir a aula. Viu? Queridos, é um prazer muito grande estar aqui, fazendo algo em prol do reino de Deus. Eu quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Que o Senhor abençoe a sua palavra. E eu quero destacar o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Se eu pudesse pregar, pastor Israel, eu não faria isso, mas eu ia dar aqui um tema, pastor Reinaldo, a data da validade da pregação. Tem gente parando de pregar, até que venha. Vamos buscar a presença do Senhor agora, para que Ele esteja nos inspirando neste momento tão solene da vida da igreja. Pedir ao pastor João Carlos que nos leve ao trono da graça. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que nos cabe de poder falar contigo nesta manhã, por estarmos, Senhor Deus, diante desse memorial que nos leva, Senhor Deus, a lembrar do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. E iremos fazer isso segundo a Tua palavra até que Ele retorne. E nós te pedimos que esteja nos dando um momento especial, possamos refletir daquilo que estamos fazendo da nossa vida e daquilo que o Senhor quer fazer através dela em favor das pessoas que estão carentes de ouvir o Evangelho. Em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmão diácono Uderson, irmã diaconisa Edmar, vamos poupar um pouco o irmão Crispim, né? Irmão
irmão Itamar. Os irmãos, eu ia poupar mas já que ele está apresentando para o serviço, por favor. Queridos irmãos, o que é a ceia do Senhor? Os mais antigos, como eu, com mais de meio século de membro de igreja e pastor, tenho pensado, será que os irmãos não estão cansados de ouvir? Mas eu quero transferir essa pergunta, que é a ceia, para que a própria ceia nos responda. A ceia, como os irmãos sabem, é composta de 4 letras. E é exatamente nelas que nós aprendemos o que é ceia. Me lembro do querido pastor Davi. Ele fez uma declaração, parece até que eu vejo com os braços para o céu, dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que é comunhão. Agora eu noto o privilégio da igreja. Eu falei na escola dominical, nós não escolhemos nada, não teríamos condições espirituais para sequer olhar para o céu, e como não tínhamos e nem temos, o Senhor nos escolheu. Ele disse claramente, interpretado por João 15:16, eu vos escolhi a vós, para ficar à toa, não, para que vades e deis frutos. Mas se você descer um degrau, tem ali uma palavra ide. Deus nos escolheu para vivermos em comunhão, para irmos, para nos envolvermos. Ide por todo mundo. Mas a palavra bonita que está no final, queridos colegas e irmãos, é autoexame. E neste momento, o ministro não tem poder para dizer: você não pode participar da ceia, você não tem condições para participar da ceia. O diácono que está oferecendo a ceia não pode dizer: você não pode, eu vou passar por cá, você não pode. É você que se autoexamina. Então, na verdade, queridos, às vezes o crente é chamado de pedante, orgulhoso. Não, ele é feliz porque ele é o próprio juiz. Ele vai dizer: eu posso tomar a ceia, ou não posso, mas vou fazer agora um pacto com Deus, vou buscar a Deus agora, e vou perdoar, já que eu não fui perdoado, e vou tomar a ceia. Eu sou o próprio juiz. Eu me vejo togado nesse momento, me autoexaminando. Mas o pastor está na frente, ele vai me acusar, vai dizer que eu sou omisso, eu não posso participar. Não, não vai falar não. Pelo contrário, o pastor vai oferecer a você a oportunidade de cear. Deus escolheu os irmãos para viver em comunhão, para irem e se autoexaminarem. Essa é a resposta que a ceia me confere. Algum irmão que deixou de receber do auditório?
além dos diáconos, é claro. A galeria já recebeu, já. Pastor João Carlos vai servir os seus ex-colegas de bancada, os diáconos. Salvador, teu livro, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu beira-mar, Jesus, partiste o pão. A vida, o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Semelhantemente, também depois de cear,
tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos em memória de Cristo. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inaudita do nosso Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e até a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Amém. Desejamos a todos um bom domingo e a volta para o culto da noite. Amém. Está assim concluído o nosso culto com orações silenciosas.